vem à consulta com diagnóstico de degeneração macular em uso de polivitamínicos. Quer saber se vai ficar cega. A acuidade visual com correção é de 20/25 no olho direito e 20/30 no olho esquerdo. A fundoscopia mostra algumas drusas em ambas as máculas. Essa é uma situação que eu creio que é frequente para qualquer especialista em oftalmologia, e aqui eu queria ressaltar algumas perguntas. Um paciente de 75 anos que quer saber se vai ficar cega. Essa é uma pergunta que é difícil da gente responder, que com frequência nos é feita. E a outra que é uma diminuição de visão leve. Por definição, a degeneração macular da idade é uma doença degenerativa que afeta a mácula e, caracteristicamente, nós encontramos drusas e alterações atróficas do epitélio pigmentado e também dos fotoreceptores, que é a causa de baixa visual. Essa é a característica da forma seca. E essa forma seca ela pode evoluir para a forma exudativa, que caracteristicamente tem edema, hemorragias e neovascularização subretiniana. Com relação à fisiopatologia, esse vídeo ilustra o processo que acontece. Então, as nossas células, fotoreceptores, continuamente, enquanto estão em ação, eles liberam segmentos externos que têm os elementos da formação química da imagem, como rodopsina e outros, e eles vão sendo fagocitados por essas células do epitélio pigmentado que estão em contato íntimo com os fotoreceptores. Nesse processo degenerativo vai havendo um acúmulo desse material entre o epitélio pigmentado e a membrana de Bruch. E com isso vai havendo a degeneração e morte celular. E com isso, consequente, perda visual. A degeneração macular da idade é a maior causa de perda visual acentuada em pacientes com mais de 65 anos, nos países desenvolvidos. Geralmente cursa com visão pior do que 20/30. E os achados fundoscópicos são drusas, alterações atróficas da retina na forma seca e hemorragias retinianas, exudação de colamento da retina na forma exudativa. A forma seca ela é a mais comum, mais de 80% dos pacientes de degeneração macular da idade, então é que nós vamos encontrar com mais frequência no consultório. E no caso da degeneração de forma avançada, a gente vai encontrar 2/3 da forma exudativa. É importante lembrar que todo paciente que tem a forma seca, ele pode evoluir para a forma exudativa, e a perda visual decorrente da atrofia do epitélio pigmentado dos fotoreceptores. Quais são os fatores de risco levantados em estudos epidemiológicos? O principal é a idade. Então, o risco, pacientes com 50 anos de idade têm um risco de 2% de apresentar degeneração macular da idade. Acima de 75 anos, esse risco já sobe para 30%. O tabagismo, muito importante. O fumo, ele aumenta em até 5 vezes o risco de evolução para a forma exudativa. Obesidade, raça branca, história familiar e sexo feminino são outros fatores de risco. Os tipos, a seca, ou não exudativa, não neovascular, exudativa, neovascular, outro tipo. O paciente pode cursar sem sintomas, pode ter uma diminuição da visão leve, pode ter metamorfopsia ou escotoma central. Caracteristicamente, as drusas são o fator mais encontrado nessa doença e elas podem ser do tipo duras e moles. As drusas duras, geralmente, são drusas de padrão menos crítico, menos agressivo, de melhor prognóstico, enquanto que as moles geralmente tendem a evoluir para atrofia e para a perda visual acentuada. Então, caracteristicamente, as drusas duras são pequenas, a gente vê nos trabalhos falar em menos de 63 micrômetros. Qual é a referência de 63 micrômetros? Ninguém vai conseguir medir isso. Então, a gente usa como referência a saída de uma veia, uma vênula, na margem do disco, que tem aproximadamente 125 micrômetros. Então, essas drusas são menores do que a metade desse diâmetro. Elas são pequenas, são branco-amareladas e também estão associadas a alterações secundárias do epitélio pigmentado, sendo melhor visíveis aqui na angiofluorescenografia. Já as drusas moles são maiores, maiores do que 63 micrômetros, têm bordas irregulares e elas têm uma tendência à confluência e são mais elevadas. Em geral, são elas que progridem para as formas avançadas, são melhor detectadas na angiofluorescenografia. As alterações atróficas, que são uma fase avançada da doença e que caracterizam uma grande perda visual. Então, a resposta, a paciente vai ficar cega, por isso a gente precisa conhecer a história natural. Em geral, drusas duras são de baixo risco. O que se observou, pacientes com 1 a 2 drusas duras, cerca de 4% evoluiu para drusas moles. Pacientes que têm mais do que 5 drusas duras já têm uma evolução maior, então a quantidade é importante. Com relação a pacientes com drusas moles e alterações pigmentárias, 58% evoluem para a membrana vascular subretiniana. Os fatores de risco importantes quando se encontra, além das drusas, áreas de hiperpigmentação. Além disso,
tensão arterial. Esses fatores, quando todos presentes, consideram um risco anual de desenvolvimento O tempo já esgotou, hein? de progressão de 18%. Então, para finalizar, com relação à terapêutica, o paciente já está em uso de vitamínico. Esse estudo importante, multicêntrico, que mostrou que o uso de polivitamínicos, altas doses de vitamina C e a beta-caroteno evitaram a progressão para formas avançadas em 25% e a redução do período visual em torno de 19%. Então, a paciente deve se manter nos polivitamínicos prescritos. Obrigado. Fica aberta a pergunta para a plateia. A doutora Andréia Zin, por favor, o microfone para a doutora Andréia. Em relação ao acompanhamento, a partir de que... Perdão, em relação ao acompanhamento, a partir de que acuidade visual você encaminha o paciente para acompanhamento na visão subnormal? Bem, primeira consideração, não somente a visão, mas se é a baixa unilateral ou binocular. Então, primeiro paciente com baixa visual binocular. Pela minha experiência, eu encontro muita resistência do paciente à adaptação de recursos de visão subnormal. Então, eu diria que dos pacientes que têm uma visão que o incapacita para leitura, por exemplo, esse paciente, eu diria que talvez uns 30% somente conseguem usar os recursos prescritos. Então, deixa eu dividir com você, o que acontece com a visão desses pacientes, concordo com você, existe uma grande resistência, só que a partir de 20/60, binocular, esse paciente já tem alguma dificuldade para leitura de jornal, revista, com a adição normal que a gente faz aí de 2,5. Então, essas pequenas, eu diria que talvez uns 70% dos pacientes com baixa visão a gente consiga resolver sem aquele recurso óptico que a gente conhece, né? uma adição maior. Com adições, só apenas com óculos simples, até com oftalmologista geral. Então, eu acho que é interessante a gente até ir preparando. Claro que a gente luta para o paciente não chegar lá, mas se o paciente já tem uma dificuldade de jornal, para que esse paciente, é uma experiência que a gente tem. Eu pego os extremos, né? Eu pego as criancinhas e os muito velhinhos. E é muito comum, às vezes, você pegar um profissional. Outro dia eu atendi um médico da Santa Casa, um cirurgião geral, muito triste, que já não lia jornal há 5 anos, e ele precisava de uma adição de 4,5. Bilateral. Então, aí ele não... Isso me aconteceu várias vezes. Exatamente. Então, essa é uma coisa muito interessante daqui, a gente está alerta, porque às vezes a gente foca tanto na doença e na funcionalidade, eu acho que a gente tem que estar atento para a qualidade de vida do paciente. Essa limitação que às vezes muito se impõe de adição até 3 ou 3,5, muitos pacientes conseguem a visão até de J1 com a... O nosso presidente quer fazer pergunta. Eu quero solicitar que haja 2 microfones móveis na sala para agilizar, tá? Maurício, o paciente vai estar tomando antioxidante, polivitamínico, mas qual é a orientação que você dá a ele para a gente detectar precocemente uma membrana subretiniana? Bem, eu acho que a orientação para esse paciente, primeiro, a questão que eu falei do binocular, acho que é importante. Muitos pacientes têm uma membrana no olho e não notam. Então, tem vários pacientes que não apresentam sintomas, que seria a queixa principal, a baixa visual, o escotoma ou a metamorfopsia. Então, eu acho que é o exame periódico. E uma outra orientação que é muito importante e fácil do paciente fazer é você dar para o paciente uma tela de Amsler. Então, uma coisa barata que você pode ter no consultório. Recomendo esse paciente a voltar no tempo que você acha necessário, 6 meses, 4 meses, 1 ano, e dar uma tela de Amsler para esse paciente, ele fazer exame. Eu recomendo pelo menos uma vez por mês. Tem gente que recomenda várias vezes por semana, eu acho que isso não pode se tornar uma obsessão para o paciente, mas pelo menos o paciente, com intervalos frequentes, ele faça o teste com tela de Amsler. Maurício, infelizmente.